A paz do Senhor, juvenis. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Nós estamos iniciando agora a nossa primeira aula do segundo trimestre de 2020. Encerramos os profetas menores e agora num novo tema. Eu te convido, nesse instante, a tomar a sua Bíblia, a sua revista da Escola Dominical e o seu material de anotação para juntos caminharmos na proposta dessa lição. Parabenizo aqui também a direção e a secretaria da Escola Bíblica Dominical pela essa iniciativa em divulgar os vídeos para cada classe específica ali, de modo que não haja descontinuidade ali no entendimento e na aplicação das lições na vida dessa classe. Vamos orar. Eterno Deus e poderoso Pai, bendito e santo é o Teu nome. Pedimos agora, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que a palavra do Senhor, boa semente, encontre em nossos corações a terra fértil e venha produzir frutos dignos, Senhor, para a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Em nossa primeira lição, então, desse trimestre, nós estaremos estudando sobre Jesus e o reino de Deus. E eu quero parar aqui já um momento já para refletirmos sobre uma situação. Nossa nação é tida como essencialmente cristã, de maioria cristã. Então, por que uma sociedade de maioria cristã tem tomado e vivenciado atitudes contrárias à palavra de Deus? Fica aí a primeira pergunta para a nossa reflexão. Então nós vamos estudar sobre a pessoa bendita de Jesus e o reino de Deus vivido e ensinado por Ele aqui na Terra. Essa lição então de hoje, a lição número 1, vai tratar sobre Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Uma cidade, uma região que vai ser tratada aqui em alguns detalhes, brevemente. O texto então a ser memorizado na nossa lição se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui eu destaco em vermelho ali, habitou entre nós, para chamar a atenção que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Sempre foi e sempre será. Sempre buscou esse relacionamento com o ser humano desde o Jardim do Éden. E na pessoa de Cristo, Deus encarnado que habitou entre a humanidade. E depois da sua missão cumprida, nos envia o Consolador amado, que agora habita em nós. Deus é um Deus de relacionamento. A nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 2, versículo 13 a 17, e no capítulo 7, de 1 a 8. A primeira parte tratando sobre alguns detalhes na cidade de Jerusalém, e a segunda parte, no capítulo 7, então, mencionando a região da Galiléia, e eu concito a todos vocês a fazerem a leitura do texto em suas casas. Os objetivos da nossa lição. Os 3 objetivos que serão tratados aí nessa rápida conversa, nessa rápida vídeo. Apontar as terras onde Jesus viveu, e aqui nós já mencionamos as duas, a cidade de Jerusalém e a região da Galiléia. Enfatizar que devemos viver a vontade de Deus, porque sim, a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E destacar que marcamos vidas por onde passamos. Você tem pensado sobre isso? Onde Deus te colocou? Você tem marcado vidas ali? Tem mudado o ambiente? Pensa sobre isso. Um lembrete a todos, então, não é hora de esmorecer. As tarefas devem continuar sendo realizadas. Ok? Nesse momento de confinamento em nossas residências, não podemos perder o foco. E aí, quando estivermos presencialmente, eu farei uso novamente dos nossos famosos carimbos, e eu espero utilizar esses primeiros 2 e não o último ali. Ok? E já fica aqui um compromisso meu, assim que esse vídeo estiver disponível para vocês, no domingo, logo em seguida estarei postando ali as respostas da lição, para que vocês possam ter uma referência aí sobre as respostas que vocês postaram lá na revista.
A título de introdução, eu queria fazer aqui observação sobre uma reflexão que nós vamos fazer sobre esses dois lugares onde Jesus passou a maior parte do seu ministério e veremos que assim como Jesus impactou a vida dos moradores daqueles lugares, Ele também nos desafia hoje a sermos uma bênção onde pisar a planta dos nossos pés. Sempre que eu leio esse texto aí que está projetado, Atos 2, 37 a 47, eu fico imaginando se ainda é possível viver daquela forma ali, como as primeiras conversões ocorreram, aquele primeiro grupo estava reunido, quando Pedro, ao pregar no dia do Pentecoste, quase 3.000 almas são convertidas, e as pessoas viviam em comum e tinham tudo em comum, e o que mais me chama a atenção, versículo 47 desse texto, é que caíam na graça de todo o povo, e dia após dia o Senhor ia acrescentando os salvos. Já pensou sobre isso? E em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, quando Deus faz o chamado a Abraão, desafia a sair da zona de conforto da sua família e ir para uma terra que seria mostrada ainda. Mas ele fez uma promessa também. E tu serás uma bênção. Seu nome será grande e tu serás uma bênção. Quando nós ficamos na nossa zona de conforto, será que nós também não estamos impedindo a mão do Senhor em nos abençoar? Pense sobre isso também. E aqui vou trazer um rápido vídeo em como as pessoas do mundo veem os cristãos de hoje, como as pessoas do mundo veem a igreja de hoje e como o mundo vê a Jesus de hoje. E fica já aqui o meu pedido para que possam fazer uma reflexão sobre as respostas dessas pessoas, porque nós somos responsáveis como a pessoa vê o cristão de hoje, como as pessoas do mundo veem a igreja de hoje e como as pessoas do mundo veem a pessoa de Cristo. Amém? Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia, então se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada,
embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar. Prestar atenção? A pergunta que fica aqui para nós: qual é a nossa contribuição para mudar esse cenário? Pense sobre isso. Vamos entrar então no tópico número 1 da nossa lição, que tem como título aí, Onde pisar a planta do seu pé. Vamos fazer um resumo bem breve aqui desse tópico, em virtude do tempo que a gente tem disponível para a nossa lição. Só reorganizar aqui o vídeo, ok. Vamos lá. Onde Jesus ia, transformações aconteciam. Muitas foram as transformações operadas por Cristo, mas aqui eu queria exaltar uma delas. Acho que todos aqui já conhecem o texto ali projetado, Lucas 19, de 1 a 10, vai tratar sobre a pessoa de Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos da época. Se o cobrador de impostos já era uma pessoa odiada, um vassalo do Império Romano para cobrar impostos da sua própria nação, imagine Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Um homem odiado, né? Mas ele tem então um encontro com Cristo. E além de abrir a porta da sua casa para a entrada de Jesus, Zaqueu também abriu a porta do seu coração. É isso que está registrado em Apocalipse 3,10. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao abrir a porta da sua casa e também a do seu coração, Zaqueu teve a sua vida transformada por Jesus, passando a valorizar o que realmente era importante. Então, um homem extremamente rico, e agora colocou a sua riqueza em benefício dos pobres, e se ele tinha defraudado alguém, ia devolver 4 vezes mais. A transformação operada por Cristo chegou na vida de Zaqueu. E eu gostaria de fazer um paralelo agora numa outra história que todo mundo aqui conhece. A história do jovem rico. Um jovem rico que está diante de Cristo e tem o desafio de ter a sua vida também transformada pelo próprio Cristo. E ao colocar na balança ali o que ele ia ganhar e o que ele ia perder, o coração dele pendeu para o lado das riquezas, porque a palavra de Deus diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então que possamos, além de abrir as portas de nossas casas para a entrada de Cristo, possamos também todos os dias manter a porta do nosso coração aberta para o senhorio de Jesus em nossas vidas. E eu faço um questionamento aqui, nesse momento. Em que situações a maioria das pessoas considera a manifestação do poder de Deus como extraordinária? Muitos diriam a abertura do Mar Vermelho, né? A coluna de nuvem, a coluna de fogo que dirigiu o povo pelo deserto, as 10 pragas no Egito, a água que saiu da rocha. Mas em nenhuma delas a palavra de Deus registra como registra em Lucas 15:7, que há alegrias no céu quando um pecador se converte. Não há alegria no céu quando o mar se abre. Não está registrado dessa forma. O mar não tem livre-arbítrio, ele atende à determinação daquele que o criou, mas o homem sim. O homem tem livre-arbítrio e quando um pecador se converte, mesmo dotado de livre-arbítrio, há festa no céu. Zaqueu abriu a porta e teve a sua vida transformada. Ainda no item número 1, vamos meditar aqui sobre uma extração do texto da lição. Não basta comunicar que Cristo salva. É preciso mostrar a todos o quanto essa salvação é presente em minha vida. Há um ditado popular muito verdadeiro em que cai como uma luva sobre esse pensamento.
Diz ele, a palavra convence e o exemplo arrasta. Quantas vezes pessoas hipócritas dizem aos outros que não se deve mentir, mas a verdade, a vida dela é uma mentira todos os dias. Aquilo que ela fala, ela não faz. Né? Eu me lembro sempre da passagem bíblica em Mateus 21, do versículo 18 e 19, quando Jesus, retornando a Jerusalém, de Betânia até Jerusalém, registra a passagem bíblica que teve fome e avistou uma figueira. E essa figueira estava repleta de folhas. E ele se dirige a ela, pensando ter nela frutos para saciar sua fome. E quando vai até essa figueira, só tem folhas. Isso, um paralelo, um evangelho sinótico de Marcos, capítulo 11, versículo 11, ainda acrescenta que não era tempo de figos. Isso me faz refletir sobre essa verdade. Quantas pessoas têm aparência, mas não dão frutos. A sua vida não tem frutos. Podem botar uma roupa de cristão e a vida dela é como Jesus falou, um sepulcro caiado. Bem arrumadinho por fora, mas por dentro, podridão. Mateus 4,16, o texto diz que aquela população estava em trevas. Mas aquela população que estava em trevas viu uma grande luz, a chegada do Salvador, a chegada do Messias prometido. Jesus, a luz do mundo, veio dissipar essas trevas espirituais que cegavam a humanidade. E em Mateus 5, 13 e 14, uma passagem muito conhecida de todos nós, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Hoje somos nós, a sua igreja, o responsável por levar a luz de Cristo para todos que caminham perdidos nesse mundo. Eu e você estamos fazendo a diferença? Quantos precisam pregar, mas a vida dele contradiz tudo aquilo que ele pregou? Quantos vivem dessa forma? Em que as pessoas ouvem o que ele diz, mas não dão crédito porque a hipocrisia faz parte da sua vida. Falta sinceridade, falta integridade. A lição nos traz essa reflexão. E por último aqui, você se considera um exemplo a ser seguido? Quantos aqui têm a ousadia, como Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos podem ter coragem de dizer dessa forma? Já entrando no próximo tópico, algumas curiosidades sobre Jerusalém. Em Salém, que possivelmente é o local que deu origem a Jerusalém, Melquisedeque, que era o rei de Salém, ofereceu pão e vinho a Abraão. Foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão entrega então o dízimo a Melquisedeque. E mais ou menos 2000 anos depois, Cristo, o nosso sumo sacerdote, oferece nesse mesmo local os mesmos elementos na ceia do Senhor, pão e vinho. Abraão vai até Moriá, a região de Moriá, para oferecer o seu filho Isaque, a pedido desafiado por Deus. A fé testada por Deus. Mas Deus providencia então um carneiro, e esse carneiro é sacrificado no lugar de Isaque. E nesse mesmo local, o Cordeiro de Deus foi entregue em nosso lugar. O rei Davi decide ter uma capital na terra prometida e escolhe a cidade de Jerusalém, mas ele precisa vencer os jebuseus que lá estavam, em 1000 anos antes de Cristo aproximadamente. E é nessa capital que seria construído o templo do Senhor. Fato esse concretizado por Salomão, seu filho, que edificou o templo do Senhor justamente sobre o Monte Moriá. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Aqui nós vemos então um mapa da região. Ali nós vamos identificar então a cidade de Jerusalém, na região da Judéia. E aqui tem uma divisão por cores ali, que são as províncias herdadas pelos filhos de Herodes. Herodes o Grande falece e os seus filhos assumem ali a terra dividida em províncias.
Então, Jerusalém está ali na região da Judéia. E aqui eu destaco, então, 2 fatos que ocorreram nessa cidade e que vão nos trazer algum ensinamento. Primeiro, Jesus, ao entrar em Jerusalém, aclamado por toda a população, que gritava, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E logo em seguida, alguns dias depois, essa mesma população gritava, crucifica-o. Essa mesma Jerusalém que aclamava a sua entrada, também foi aquela que clamou por sua crucificação. E assim acontece também em nossas vidas, né? Mas nós não podemos esmorecer. Mateus 27, 23, versículo 37, nos traz essa compreensão. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. E por causa disso, Jesus desistiu da sua obra? Não, de forma alguma Jesus desistiu disso. Se manteve firme. Em nossa vida, nossa caminhada também é dessa forma. Tem momentos em que nós vamos levar a palavra de Deus, seremos bem recebidos. Em outros que a porta fechará para nós. Mas nem por causa disso nós devemos deixar de continuar com o arado em nossas mãos. Porque que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Veremos agora na sequência algumas curiosidades sobre a Galileia. Galileia é mencionada na Bíblia aproximadamente 65 vezes e foi nessa região da Galileia que Jesus operou o maior número dos milagres e onde passou a maior parte do tempo do seu ministério terreno. Ele teria visitado entre 14 e 15 cidades nessa região da Galileia. Essa região é muito desprezada pelos habitantes de Jerusalém. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Ali ocorreu a transformação da água em vinho, o primeiro milagre registrado na palavra de Deus pela pessoa bendita de Cristo, a pesca milagrosa, o Sermão do Monte, maravilhoso Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a tempestade que é acalmada, as diversas curas operadas pelo Senhor Jesus, a expulsão de demônios, legiões de demônios, mortos ressuscitados, a multiplicação de pães e peixes, e dentre outros que poderíamos mencionar aqui. E quando Jesus é elevado aos céus, após a sua ressurreição, esse glorioso fato é testemunhado pela população da Galileia. Amém? Então aqui no nosso mapa, retornamos a ele aqui e vamos destacar aqui a região da Galileia, está ali. Nessa região da Galileia está lá o porto de Cafarnaum, um importante porto da região, em que recebiam gente de várias nações ali. E por isso essa região tinha uma concentração de gentios, gente não judia, e era desprezada então pelos judeus, pelo povo de Jerusalém, porque era uma Galileia dos gentios. No tempo de Jesus havia muito preconceito então contra a Galileia ou a qualquer pessoa vinda daquela área. Você imagina isso. João 7, então 41, diz: no último dia da festa dos tabernáculos, disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso está registrado em João capítulo 7. E o versículo 41, as pessoas questionavam a respeito daquele que tinha dito essas palavras. E falavam, alguns mencionavam, pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, de uma região desprezada? Uma região de gentios? Pode o Cristo, o Messias, vir dessa área? Meus irmãos, será que nós também não agimos da mesma forma quando acusamos, julgamos e condenamos as pessoas ao negarmos cumprir a ordem de anunciar as boas novas da salvação? Quantas pessoas são invisíveis à sociedade? Quantas pessoas nós mencionamos que são aptas ou não a receber a palavra de Deus? Pode o Cristo vir da Galileia? Pode ter alguma coisa boa nessas pessoas? Mas Deus, o justo juiz, não faz acepção de pessoas. Quando nós nos esvaziarmos da nossa vontade, é que estaremos prontos a fazer a vontade de Deus.
Romanos 12, 2, um texto muito conhecido de todos nós. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos colocamos sujeitos à vontade de Deus, aí sim podemos ver as maravilhas do Senhor através de nossas vidas. No item número 4 da nossa lição, então, vai tratar sobre que história é contada onde passamos. Será que essa história é boa, é ruim, está impactando positivamente ou negativamente as pessoas ao nosso redor? Interessante como nós lemos o livro de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, dois fatos são mencionados corriqueiramente lá. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A pergunta que fica é, na minha e na sua vida, o que está sendo registrado? Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor? Ou eu faço o que é reto aos olhos do Senhor? Ou eu faço o que é mal aos olhos do Senhor? Quando nós decidimos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, nós estaremos na contramão desse mundo. E sempre que estamos na contramão do mundo, os choques são inevitáveis. Mas, ao fazer a vontade de Deus, o nosso coração vai estar repleto de gozo do Senhor, porque o Senhor vai estar fazendo, através de nós e por meio de nós, a diferença nesse mundo. Não tenha medo do choque. É melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Tiago 4, 4. Ainda sobre esse tema, que história é contada por onde nós passamos, vamos ver um breve vídeo aqui que vai tratar sobre esse assunto. Qual seria o efeito em ser um cristão contagiante? Você está disponível nas mãos de Deus para ser um cristão contagiante na nossa sociedade? Mesmo que estejamos em meio a um vale de ossos secos, a palavra do Senhor para nossas vidas hoje é a mesma que foi para o profeta Ezequiel. Prega a palavra, prega através da sua vida. Prega com tua boca, mas prega com a tua vida também. E possamos pensar sobre isso. O que uma igreja contagiante faria? Nossa sociedade. Lembre-se lá do início, quando eu mencionei lá das primeiras conversões e como que a vida daquela igreja mudava as pessoas naquele local a ponto de eles desejarem participar daquela comunidade. A título então de conclusão dessa nossa primeira lição do segundo trimestre de 2020, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte pensamento. Jesus nos chamou para influenciar esse mundo, trazendo seu bom perfume. Mesmo que não sejamos aceitos ou bem recebidos, o arado para esta geração está em nossas mãos. Glória a Deus. Terminamos então aqui nossa primeira lição desse segundo trimestre de 2020 e pedimos que a boa mão do Senhor seja sobre a tua vida e da tua família, reconhecendo que só
o Senhor pode nos guardar de todo o mal que tem assolado essas nações no mundo inteiro. Que Deus vos abençoe. Amém.